do Itamaraty, que contratou um escritório americano, meu amigo, para montar uma força-tarefa contra a investigação da seção 301 lá da Lei de Comércio Americana. Eu falei para vocês, o pessoal tá falando muito de tarifa, que tarifa é ruim, não sei o que lá. O verdadeiro pesadelo desse pessoal tá nessa investigação da seção 301 aqui. Por quê? Porque o Brasil sistematicamente cobra imposto e tem práticas anticompetitivas aqui no Brasil. O Brasil é praticamente um comunistão, meu amigo. A gente vive no comunismo e não percebe. É basicamente o comunismo aqui no Brasil. E aí, essa seção 301 lá dos Estados Unidos, a investigação disso, vai revelar um monte de coisa nessa história toda. E o Lula sabe que tá ferrado com isso, né? Na hora de negociar com o Trump, ele tá brincando. Não, que não vou negociar, que tô batendo com o Trump, que eu sou macho. Vou bater com o Trump, vou bater de frente com o Trump. Eu já expliquei para vocês que o Lula sabe que vai perder, mas a expectativa dele é perder igual Cuba, perder igual a Venezuela, né? O país fica na miséria, mas ele continua no poder, então ele continua dominando a economia daquele país, por mais que o país esteja na miséria, para o líder, né, para o presidente, ele tá bem pra caramba, essa é a expectativa do Lula no final das contas, né? Mas esse caso da 301, meu amigo, olha só, vamos entender essa notícia aqui, porque isso aqui dá uma dica de o quão preocupado está o governo Lula com essa história. Essa notícia foi sugerida por Dr. Jacinto o Barroso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só a notícia aqui do Valor Econômico de hoje, dia 11 de agosto. Uma força-tarefa criada pelo Itamaraty prepara um longo documento a ser entregue nos próximos dias ao governo de Donald Trump. Será a primeira defesa formal do Brasil no âmbito da investigação que os americanos abriram contra supostas práticas comerciais desleais do Brasil. Supostas um caramba. Práticas comerciais desleais, sim. O Brasil cobra tarifas muito maiores do que 50% dos Estados Unidos. Compra um iPhone para tu ver. Compra um iPhone lá em Miami, compra um iPhone aqui no Brasil para tu ver a diferença de preço. A abertura da investigação foi anunciada em 15 de julho sob a seção 301. E eu falei para vocês isso, eu falei, olha só, essa investigação da seção 301 é uma coisa que vai doer muito no Brasil, tá? E tá marcado para setembro. É setembro o julgamento desse negócio, né? Ela abraça diversos temas, entre eles as práticas do Brasil que os americanos contestam nas áreas de comércio digital, tarifas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, aplicação de leis anticorrupção, hein? Aplicação de leis anticorrupção. Essa lambança que o Toffoli está fazendo de livrar todo mundo nesse processo, e desmatamento, né? Além disso, repara que aqui eles não falam sobre a questão do Pix, né? Por quê? Porque eu expliquei para vocês, o governo Lula que está falando não que o Trump está brigando com o Pix e não sei o que lá. Não, o Trump não falou nada do Pix. No meio do processo de práticas indevidas de comércio digital, ele citou que, olha só, o Pix tem que ser usado, tem sido usado para favorecer essas coisas. Não é que ele esteja investigando o Pix, ele está investigando o uso do Pix para favorecer o governo brasileiro e empresas brasileiras contra empresas americanas, particularmente o caso do WhatsApp, que queria lançar o dinheiro via WhatsApp aqui no Brasil antes do Pix e não deixaram. Deram um jeito de não deixar porque tinha que esperar o Pix. Pô, que negócio é esse? Bota as duas coisas, pô, pode ter os dois, não tem problema nenhum, né? Bom, pelo cronograma da investigação, a primeira participação do Brasil no processo se dará com o envio de argumentos escritos até dia 18 de agosto de 2025. Lembra que lá no site do Ministério de Comércio americano já tem toda a detalhamento. Tá? Eles falaram que vão investigar essas coisas todas aqui, comércio digital, taxas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, etc. Mas já tem todo um documento dizendo lá o que é, qual que é o problema, o que eles estão acusando o Brasil de fazer. E o Brasil faz mesmo, tá? O Brasil faz um monte de merda nessas áreas. Desde o anúncio da investigação, o Itamaraty, em coordenação com todas as áreas do governo competentes sobre matérias tratadas, vem se empenhando na preparação de uma manifestação escrita robusta. Para isso, foi criada uma força-tarefa composta por servidores com ampla experiência. Eu fico imaginando, cara, cara, é servidor do PT, cara, é petista, bicho, é um monte de merda, cara. Vão fazer um documento de merda que vai ferrar o Brasil no final das contas. Em articulação com órgãos competentes da Esplanada, tem elaborado os comentários do governo brasileiro em estágio avançado de preparação. Então repara que ao contrário do falatório do Lula, que não que eu vou bater no Trump, que o Trump que é uma humilhação eu conversar com o Trump, não sei o que lá,
Aqui o pessoal tá quietinho, pianinho, tentando responder as coisas, porque sabe que pode ser muito pior essa investigação da seção 311, né? E o resultado é em setembro. Setembro agora, está em agosto. Setembro é mês que vem, meu amigo. Deve ser pro final de setembro. Mas no final de setembro vai ter coisa aí, né? Então aqui, ó, o STR anunciou a investigação depois que o Trump declarou os produtos do Brasil seriam taxados em 50%. Trump associou as tarifas elevadas a barreiras comerciais do Brasil, mas principalmente ao julgamento injusto do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a censura feita pelo STF aqui no Brasil. Sem uma lei no Congresso, o STF foi lá e quis censurar as redes sociais no Brasil, né? Além da defesa ser apresentada até dia 18 de agosto, agora, já é na semana que vem já, o governo brasileiro já pediu a realização de consultas, o que está previsto no regulamento da investigação. Na defesa junto a autoridades americanas, a diplomacia brasileira recorre também a advogados privados. Ou seja, estão pagando uma grana por conta da incompetência do Lula e do autoritarismo do Alexandre de Moraes para contratar a Baker McKenzie, que é uma grande empresa de advocacia americana nesse caso, né? Isso aqui é esperado e é que eu falo para vocês. Olha só, esses escritórios lá nos Estados Unidos, isso é caro para cacete. É muito caro. Não é só carinho, não, é muito caro. O Brasil está gastando uma grana nessa parada. Consultado pela reportagem sobre a sua atuação ao lado do Brasil contra o governo americano, expectativas durante a disputa, o setor de comunicação da Baker McKenzie não respondeu, porque é lógico que não iria responder. É um escritório de advocacia profissional, não vai ficar dando pitaco para jornalista ficar falando merda aqui no Brasil, né? Então essa é a situação. O Lula tá pintando uma coisa que não, que estamos tranquilo, que não sei o que lá. E eu falo para vocês, essa investigação da seção 301, isso é muito pior do que sanção de 50%. Por quê? Porque pode resultar em um monte de sanção não tarifária, do tipo proibição de produtos brasileiros nos Estados Unidos, ou então exigência de contrapartida aqui no Brasil. Um monte de coisa pode vir disso daí. Proibição de investimento no Brasil. Investimento. Por que você acha que a Rede Globo está mudando de opinião? De repente começou a ficar assim meio, não é mais tão a favor do Alexandre de Moraes, não é tão mais a favor do Lula e coisa e tal. Eu falo para vocês, está cheio de gente dizendo aí, não, porque a China, o comércio do Brasil com a China é muito maior, nós temos comércio com a China maior do que com os Estados Unidos. Meu amigo, comércio é uma coisa, conta de capital, investimento estrangeiro é outra. O investimento americano aqui no Brasil é muito maior que o chinês. Se os americanos fecharem a torneirinha, meu amigo, a Bolsa Brasileira desaba, meu amigo, o mercado brasileiro acaba. E a verdade é essa, né? Então, esse tipo de investigação tem o condão de levar a esse tipo de problema. Isso está preocupando muito o pessoal. Mas o que devia preocupar eles de verdade é porque eles continuam não prestando atenção no problema central da sanção do Trump, que é o absurdo que o Alexandre de Moraes está fazendo, tanto no caso do processo do Bolsonaro, quanto no caso das sanções contra empresas de mídia social aqui no Brasil. Tem que ver isso. Se não for visto esse tipo de coisa, não vai resultar em nada no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.